11ª ceia deste ano, uma grande vitória para todos nós. Eu quero falar hoje algo relacionado sempre com a cruz. É a oportunidade para a gente trazer, a mensagem da cruz para o centro, aonde que ela tem que estar. A mensagem da cruz tem que ser o centro da nossa vida. Na realidade, tudo que Deus faz, Ele faz em Cristo e por causa da cruz, por causa do sacrifício. 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19. Está escrito assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quando os escritores do Novo Testamento começaram a descrever a obra redentora de Cristo, eles usaram uma expressão bem conhecida em Israel. Não só Israel, mas os povos antigos lidaram muito com a questão da escravatura. Era comum escravos naquele tempo. Mesmo na época de Paulo, na época de João, de Pedro, os apóstolos, a escravatura era algo muito comum. O próprio Paulo escreve uma carta a Filemon para justificar um escravo chamado Onésimo, que tinha fugido da casa do seu senhor e converteu depois lá em Roma, e Paulo manda ele para trás com a carta, dizendo para o senhor dele, que era crente, recebê-lo, a carta a Filemon. Filemon era crente, Onésimo converteu, então tinha essas coisas naquele tempo. A escravatura podia acontecer lá em Israel. Muitos judeus perdiam os bens, faziam negócios errados, e às vezes tinham que permitir que os filhos fossem levados como escravos. E às vezes até eles mesmos podiam se tornar escravos. Então, quando começavam a se escrever sobre a dimensão da salvação, usou-se a palavra redenção. Esta era a palavra mais linda, mais doce que um escravo podia ouvir, porque esta palavra dizia respeito à sua liberdade. Não tem uma coisa melhor do que a liberdade, e só a redenção podia dar liberdade para um escravo. Os escritores então do Novo Testamento usaram o conceito da redenção para explicar o que Cristo fez por nós. Era uma redenção que Ele estava fazendo. Mas para entender isso, eles usaram pelo menos 4 palavras diferentes para falar dessa redenção. Não só uma, mas pelo menos 4. Cada uma delas tem um enfoque, uma ênfase. A primeira palavra que eu quero mencionar, grega, que foi traduzida por resgatar, redimir, enfim, redenção, é a palavra lutro. É a palavra que aparece aí em 1 Pedro, onde nós acabamos de ler, onde Pedro diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Aí a palavra então lutro. O que significa essa palavra? Por que essa palavra? Primeiro, ela é um verbo. Seu significado literal é libertar. E a sua ênfase é sobre a condição de ser livre. A condição de ser livre. Deus proporciona em Cristo para os seus filhos esta condição de ser livre. Jesus havia dito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então está claro
que Jesus tinha um plano de libertação com sua morte na cruz. Ele tinha um objetivo de dar liberdade. Nós, olhando para isso aqui, então, temos que admitir que só se liberta alguém que está preso. Então, o pecado, a queda, colocou a humanidade numa condição de escravatura. Escravatura. O mundo inteiro virou um grande mercado de escravos, porque os homens não mais faziam o que eles queriam, mas passaram a fazer o que a natureza pecaminosa ditava, ordenava para que eles fizessem. Daí então, Jesus vem para libertar o mundo. Não havia uma pessoa ou um grupo privilegiado que não estava debaixo dessa escravatura, não. Todos pecaram e acabaram se tornando escravos do pecado, escravos do mundo e escravos do próprio Satanás, porque ele manipula essas coisas para nos manter debaixo de um certo jugo. Então a ideia da libertação também está nas cartas de Paulo, muito nas cartas de Paulo. Em Romanos 6, 22 está escrito: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Romanos 6, 22. Libertados do pecado, antes preso, em Cristo libertados. Então Ele, o nosso Redentor, Ele é aquele que solta as amarras e quebra o jugo. Ele libera a nossa vida para viver, não debaixo de uma lei de pecado, mas da lei da santificação. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus o livrou da lei do pecado e da morte. Aí vem a segunda palavrinha, peripoiel. Peripoiel. Difícil falar. A palavra peripoiel dá ênfase ao pertencimento. Olha bem, a primeira está falando da condição de ser livre. A segunda, da condição agora de pertencer àquele que nos conta, aquele que nos redime. É um verbo também a palavra, e traduzida ao pé da letra é redimir. Porém, foi traduzida na Bíblia também por comprar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, Paulo escreveu: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo nos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou, comprou com o seu próprio sangue. Deus tomou posse da nossa vida por preço, com um alto preço. Ele teve que pagar para ser dono de nós, de novo. Porque Deus é dono por criação. Agora Ele é dono por ser criador e é dono por ser redentor. Por isso a palavra também, o sentido é comprar novamente, trazer de volta. A ênfase então da palavra peripoia é o meio pelo qual a liberdade foi concebida. Como nós conseguimos então obter a liberdade? O meio, o ato de comprar, envolveu o derramamento do sangue de Jesus Cristo. O preço era o preço do sangue. Para nos tornarmos propriedade de Deus, Jesus teve que se entregar inteiramente sobre o altar de Deus ali no Calvário. Em 1 Coríntios, Paulo fala exatamente sobre isso, o pertencimento. É coisa bonita, né? Você falar assim: eu pertenço a Deus. Deus
me comprou para ser dele, ser propriedade dele. Qualquer pessoa importante deste mundo, um grande nome, uma pessoa de destaque, né? Se ela aproximasse de você e dissesse: eu vou te adotar como uma pessoa que eu vou cuidar. Imagine um governador de estado, um ministro, presidente da República chegar perto de você e falar assim: olha, eu me simpatizei com você, a partir de agora eu vou pagar o preço que for preciso para ser o cuidador seu, zelador seu, guardião seu. Você ficaria super importante, né? Aonde você fosse, você falava: não mexe comigo não, hein? Você mexer comigo, você está mexendo com quem cuida de mim. Mas esses são homens. Muito maior é o pertencimento a Deus. Paulo diz: porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmão, a gente lê isso aqui, mas demora demais essa palavrinha para ela cair no nosso espírito. Agora mesmo, neste momento em que eu estou falando sobre isso, eu posso garantir que muitos de nós aqui só aprendemos isso intelectualmente, ainda não aprendemos isso no espírito. Porque o dia que isso cai no nosso espírito, e você abre os olhos do espírito assim, diz assim: eu sou propriedade de Deus. Irmão, tudo tem que mudar na nossa vida nesse dia. Mas tudo mesmo, porque é um negócio que a gente bate muito aqui. Se a gente começa por regras, vira lei, legalismo. Quando você fala de princípios, princípio gera vida, gera compromisso, gera caráter. Então, quem compreender no seu espírito esta verdade, eu sou propriedade de Deus, sabe que vai ter que ensinar para essa pessoa como é que deve ser a forma dela viver no lar, relacionar com o esposo, com a esposa? Sabe que vai ter que explicar para essa pessoa que entendeu no seu espírito que ela é propriedade de Deus? Sabe que tem que explicar para essa pessoa que tipo de roupa ela deve usar, que tipo que ela não deve usar, que lugar que ela deve frequentar, que lugar que ela não deve? Sabe que precisa? Acho que não. Porque o pertencimento te protege, o pertencimento te guarda, o pertencimento te faz comprometido com aquele que é dono de você. Você pode ir para onde for, longe da vista nossa. Você pode estar lá no outro lado do mundo. Se qualquer coisa aparecer diante de você que o inimigo está colocando, você fala: agora, Satanás, eu pertenço a Deus, eu sou propriedade de Deus, eu fui comprado, eu fui comprada por bom preço. O preço que me comprou não é prata e nem ouro, é o sangue do Cordeiro imaculado de Deus. E quando a gente fala no sangue, eu não sei se você sabe, mas o céu todo treme. Quando você fala no sangue, comove o universo. O céu treme, o inferno apavora. Quando você fala no sangue, muda tudo. Terceira palavrinha, agorazo. Essa palavra, ela dá ênfase ao lugar da escravidão. Agora sim, né? Eu falei isso até no início já. Mas o lugar, aonde a gente estava, em que lugar nós estávamos escravizados? Então, agorazo vem da palavra agora. Agora, no grego, era o mercado. Então, lá na Grécia, lá em Atenas, lá em Corinto, quando alguém falava assim: olha, vai no Ágora fazer uma compra, era no mercado. A palavra agorazo dá ênfase ao local da escravatura. E aonde é o mercado de escravos? O mercado de escravos se tornou, o mundo inteiro se tornou um mercado de escravos. Então essa palavra agorazo significa ser libertado
do sistema chamado mundo. Que a Bíblia diz que quem ama esse sistema, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. É por quê? Porque é um mercado de escravos. Você saiu de lá. Você não vai mais entrar lá dentro. Você não vai ficar mais sob o domínio dentro desse mercado de escravos que é dominado por um senhor, príncipe das trevas, que tenta comandar o mundo, tenta manipular os homens, tenta colocar todo mundo na forma dele. Não, hoje nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Nosso modelo agora não é uma forma distorcida do mundo, não. Nosso modelo agora é o próprio Senhor Jesus Cristo. Esta palavra, agorazo, ela também enfatiza a horrível condição do lugar de onde nós fomos comprados. Ou seja, nós de fato temos que cantar com alegria, porque nós saímos de um lugar horrível, fora da vontade de Deus, perdidos, sem esperança no mundo e sem Deus no mundo. Deus nos comprou de lá. E não adianta, o nosso prazer agora é estarmos juntos, é na igreja, na casa do Senhor. Não adianta, o mundo mais não nos serve, é o mercado de escravos. Nós só podemos ir lá perto para tentar tirar mais escravos de lá, pelo poder do Evangelho. Mas transitar com eles, nunca, jamais interessa. De lá saímos. Olha esta palavrinha onde ela aparece. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste, agorazo, para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Aonde era então o mercado dos escravos? No mundo, povos de todas as línguas, povo e nação, tribo, povo e nação. Paulo diz: antes, outrora, nós andávamos fazendo os desejos dos pensamentos e da carne, e éramos por natureza filhos da ira como eles também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou. Essa vivificação equivale à retirada nossa daquele reino, daquele mercado, para gozar da liberdade em Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 12, diz que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que maravilha, graças a Deus. É por isso que os poetas antigos fizeram muitas letras para falar a respeito da saída nossa do mundo, né? O mundo de ilusão deixei, a senda de pecado e dor. Livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Verdade, né? Quem saiu deste mundo, desse mercado horrível, tem que cantar alegremente. Davi disse: o Senhor me tirou de um charco de lodo, me colocou sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão o nome do Senhor. Aonde você estava e aonde você está agora? Glória a Deus, merece um glória a Deus bem alto. De onde nós fomos comprados, a Bíblia diz que nós fomos comprados do presente século mal, ou seja, do sistema mundo. Sistema mundo, que é o mercado de escravos dominado pelo diabo. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Irmãos, nossa cultura tem que ser outra, diferente do mundo. Nossos
as coisas que nos interessam não devem ser as coisas que interessam o homem do mundo. Não deve ser. O que interessa ao homem deste mundo? Interessa para ele é jogos, é diversões, é querer ser grande, é querer conquistar poder, fama, diversões escusas, levianas. Nada disso deve interessar para um filho de Deus, porque nós já saímos do século mau. Ele comprou-nos deste século, Ele nos livrou desse século mau, segundo a vontade de Deus. E a última palavrinha, a última palavra é muito fácil de guardar. A penúltima que eu falei, aliás, a última que eu falei foi agorazo. Agora esta, de fato vai ser a última para terminar, é hexagorazo. Só tem um sufixo, ex. E quem tem um pouco de experiência já com vernáculo, com idiomas, com palavras, vocabulário, sabe que ex é fora. Ex, como o sufixo, em qualquer palavra, quer dizer fora. Hexagorazo dá ênfase, então, à permanência nossa fora do mercado de escravo. Ou seja, Jesus não tirou você do mercado de escravo e te deixou na porta dele, não. Fácil de ser empurrado para dentro, não. Jesus tirou você de lá e te arrastou para longe, para dar garantias de que ninguém mais vai te empurrar mais para dentro do mercado. A gente sempre fala sobre essa questão de igrejas. Dizer qual a diferença de uma igreja para outra, né? Aí, uma vez eu estava pregando aqui em Trindade, mas estava fazendo uns cultos aí com algumas igrejas. Várias igrejas participavam. E eu pregava o que eu prego aqui dentro, mas eles assustam comigo. Eles assustam comigo. Quais igrejas? As mais tradicionais. Vou falar nome, né? Não é pecado. Na época eles ficaram meio assustados comigo. Batista, cristã, evangélica. A igreja de Deus ficou em cima do muro. Uns gostavam, outros odiavam. Aí eles estavam com medo que eu ia candidatar a ser o presidente do Conselho de Pastor de Trindade. Eu nunca importei com isso. Eu acho que nem precisa disso. Acho que os pastores têm que viver. Somos irmãos em Cristo. Não precisa de criar uma associação para a juntar nós, não. Pai, quem ama um ao outro vive junto. Nós não trabalhamos juntos, nós temos vários pastores aqui. Mas aí eles estavam com medo que eu queria ser o presidente do conselho. Que presidente? Ali, nessa época eu até afastei deles para não ficar com medo de mim. Mas aí um pastor ficou sabendo que eu pregava sobre essa santificação, né? Separação do pecado. Aí ele disse: acho que ele está querendo nos doutrinar. Aí eu preguei uma mensagem aqui, gravei e falei: espero que ela chegue para ele lá. Eu disse: amigo, quem tem medo da doutrina que nós pregamos, não devia ter medo. Porque se uma pessoa caiu num buraco fundo, perigoso, e alguém consegue tirar ele de dentro do buraco, qual que é melhor? Deixar ele na beira do buraco ou arrastar ele bem para longe, 1 quilômetro para longe? Aí os irmãos que estavam aqui dizem: olha, é para longe, né, pastor? Quanto mais longe, melhor. Eu falei: pois é, esses pastores estão com medo à toa. Eles têm salvação em todas as igrejas. Você pode até ficar um pouco com o pé atrás, mas é possível pessoa ser salva até dentro da igreja católica. Embora ele vai sair de lá se ele for salvo. Mas eu digo assim, ele conhecer a salvação de Cristo. Pode acontecer. Se ele conhecer a mensagem de Cristo, ele não vai ficar lá. Mas tem pessoas que converteu lá dentro, eu conheço. Estava lá num dia, lá, o padre soltou uma palavra da Bíblia sem querer, e o Espírito Santo usou e tocou no católico. E Deus abriu os olhos. Essa irmã virou uma irmã muito abençoada. Aí ela tentou ficar, né? Claro, eu sou católico, vou ficar aqui. Ela tentou ficar, ficou um dia, uma semana. Me parece que não chegou a passar mais nem um mês. Ela disse: não, você sabe que agora o meu povo não está aqui?
Eu só ouvi uma palavra que Deus abriu meus olhos, nunca mais ouvi mais nada. O resto que eu quero ouvir, tudo eu escuto através dos pregadores do Evangelho. E ela foi para a Assembleia de Deus, interior aqui em Goiás, se tornou livre senhora, uma grande mulher de Deus. E então, salvação, irmão, falou da salvação de Cristo, da cruz, da obra de Cristo, pode ter salvação, a pessoa crê. O problema, a diferença das igrejas é o seguinte: quando a pessoa converte, você deixa ela na beira do buraco ou leva ela para longe do buraco? Essa é a diferença. Hexagorazo é pôr a pessoa longe, fora, não deixando muito perto mais do mercado de escravo. É isso que Jesus fez. Hexagorazo está em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei é perfeita, porém nós não somos capazes de cumpri-la. Assim, a lei se tornou uma maldição, ou seja, em algo que nos condena. E nós precisamos de alguém para nos livrar do domínio da lei, alguém que pudesse cumprir a lei por nós. Então, Jesus foi o único que podia fazer isso. Paulo disse assim: olha, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, mas o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então alguém tinha que resolver esse problema para nós. Jesus veio e sofreu a maldição da lei por nós, tornou-se maldito por nós, desviou a maldição da lei para outro rumo e nos colocou fora do âmbito da maldição, da condenação, nos deixou fora. E olha, a maldição da lei nos condenaria sem misericórdia, que a lei ela é justiça. Nós não precisamos de justiça, mas de misericórdia. E essa misericórdia veio por Cristo. E para terminar, quando lemos que Cristo nos redimiu, então entendemos que Ele nos comprou no mercado de escravos, do sistema chamado mundo, dominado por Satanás pelo pecado, e também nos libertou da maldição da lei. A redenção demanda o pagamento de um resgate, e segundo a Bíblia, a nossa redenção era caríssima. Cristo pagou o preço de sangue. E para terminar, a Bíblia diz que essa redenção de Cristo é eterna. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes ou bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amém? Vamos todos de pé. Glória a Deus. Nosso Redentor. É aquele hino antigo, né? Nosso Redentor foi preparar um lugar para dar a quem a vitória alcançar. Como é que é o estribilho desse hino? Desejamos ir lá. Dá para sair? Olha, enquanto você recebe o pão, nós vamos achar o número aqui, tá? Vamos então preparar para receber o pão. Disse Jesus: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Recebam pão, servir o pão. Nosso Redentor foi preparar um lugar de luz esplendor. Brevemente chamará para casa descansar. Nós os salvos do mundo enganador.
desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá, nessa terra que tesouros não há. Onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, desejamos ir lá. A alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Lá com Jesus, o Senhor, nós sabemos que sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Podem levar o cálice ao mundo. Tomai e bebeis, Jesus.